Senador, muito obrigado, né, pela sua presença. Mais um aqui. O senador lançou a pré-candidatura dele em 2023 aqui no jornal. Volta agora para mais uma entrevista, né, para a gente dar uma atualizada em como é que correu muita água de lá para cá. Rapaz, muita água debaixo dessa ponte, né? Mas de forma positiva. Cada vez mais com convicção, né, da importância de oferecer uma outra alternativa para Fortaleza, uma alternativa com base na gestão, numa vida inteira que eu tenho, tanto na gestão cultural, né, com produção de filmes, de teatro, como na gestão esportiva, quanto Fortaleza, a minha vida como gestão empresarial também, gerando emprego. Então eu acho que, como eu sou fortalezense mesmo, nasci aqui, nada acontece por acaso, e eu tenho um sentimento muito de gratidão de devolver para a sociedade aquelas bênçãos que eu tive de aprender, de estudar, de formar família e de começar a trabalhar aqui. Uma candidatura, né, nós temos ou um projeto de poder, né, ou um projeto de gestão. É isso mesmo. Qual a marca que o senhor quer apresentar nessas eleições agora desse ano? Olha, eu vejo assim que a vida da gente é a história que a gente tem, né? E nós temos nessa caminhada breve, né, numa pré-candidatura, grandes notícias. Por exemplo, falar em gestão, que eu acho que representa muito, né? Eu tenho andado por Fortaleza desde o início do mandato do Senado, fiscalizando aí os quase 35 milhões de reais que a gente conseguiu trazer para cá, para Fortaleza, lá de Brasília, e eu tenho visto uma cidade muito abandonada, as pessoas largadas, né? E isso me incomoda muito como fortalezense, ver o meu conterrâneo dessa situação. Então a gente está conseguindo formar um time para não olhar para o projeto de poder, que é o que geralmente na política se faz. Está aqui hoje, disputando a eleição, pensando 2026. Eu não sou candidato à reeleição. Sou contra a reeleição, inclusive, por princípio. Sempre deixei isso claro, né? E se Deus, porventura, abençoar nessa caminhada, né, numa campanha franciscana que a gente vai ter, eu acho que vai ser a campanha mais franciscana de todas. Se a gente consegue chegar à Prefeitura de Fortaleza, pela boa vontade do nosso povo, vontade de mudança, você pode ter certeza que a gente vai estar olhando para o dia a dia do fortalezense, querendo resolver o problema dele na burocracia, o problema de uma saúde que hoje precisa estar mais humanizada. A gente vê a via crucis do fortalezense na questão da saúde pública. A segurança nem se fala, né? A segurança nem se fala, o que a gente hoje está vendo aí de completa omissão do poder público, né? E pode ser feito, inclusive, com a Guarda Municipal, pode ter uma integração maior. A maior parte dos conflitos que se tem são conflitos que a Guarda Municipal poderia ter uma atuação mais próxima da sociedade. Nosso objetivo é fortalecer a Guarda Municipal também. E nós temos aí a Olga, né, a Olga Freire, que é outro exemplo de gestão que se junta pela primeira vez na política, uma pessoa que, como eu, vem fora da política, ela que resolveu o problema, uma das fundadoras da Associação Peter Pan, né, que foi considerada no ano passado a ONG melhor do Brasil, né, e tem feito um enfrentamento ao câncer de crianças com excelência humana, com resultados espetaculares, com muita eficiência e acolhendo pessoas, inclusive do interior, né? E ela está vindo para o time do nosso partido, do Novo, que é um partido diferente, com todo o respeito aos outros poderosos partidos, né? É um partido que tem um histórico na gestão. Você tem o governador Zema, que é o melhor governador do Brasil, disparado. E você tem o prefeito Adriano Silva de Joinville, também do Novo, 93% de aprovação, e é um partido que respeita o dinheiro do contribuinte, né? Que é o pagador de impostos, na verdade, e que tem um olhar para privilégios muito peculiar para acabar com essas mordomias todas que existem dos poderosos de plantão.
Nado, nós temos um cenário de uma eleição à direita também muito pulverizada aqui em Fortaleza, né? Nós temos o seu nome, nós temos o nome do Wagner, temos o nome do André Fernandes. Curiosamente, o Wagner esteve aqui semana passada e falou exatamente sobre a Guarda Municipal, essa importância da Guarda Municipal, e eu creio que outros pontos muito convergentes também das duas propostas, né? Para o eleitor, qual a diferença? Por que optar pelo seu nome e não do Wagner na conjuntura que nós temos hoje? Olha, são dois excelentes nomes, tanto do André Fernandes como do Wagner. São pessoas que estão na estrada há algum tempo, né? E que têm projetos distintos, né? Assim, nós temos convergências, claro, em alguns pontos, mas o nosso projeto é diferenciado do ponto de vista onde você tem uma gestão, onde você tem um olhar que não vai ter absolutamente nenhuma possibilidade de toma lá da cá, né? A gente vai ter diálogo com quem quer que seja, né? Para resolver o problema do fortalezense. Mas nós temos visões diferentes de gestão e acredito que essa parte ideológica tem que ficar de fora, né? Eu acho que nós temos uma visão humana da tragédia que está acontecendo aqui em Fortaleza, né? Assim, você olhar, por exemplo, o que aconteceu na questão da própria educação, né? Onde o governo federal descontinuou, na verdade, acabou o problema, a questão que era uma solução de escolas cívicos militares, né? Então nós vamos dialogar, mostrar que as famílias têm direito a escolher a escola dos seus filhos, né? E sem demérito das demais, mas colocar outra alternativa que estava com uma fila de espera grande, que a sociedade tinha abraçado, e a gente precisa buscar dar alternativas, ter liberdade para as pessoas escolherem. Alguns desses pontos, até interessante esse ponto da educação, algumas coisas não são da alçada municipal, né? Uhum. São da alçada ou estadual ou federal. Aqui no Ceará nós temos escolas militares, tanto estaduais como federais, né? Uhum. Hoje o senhor ocupa um cargo no Legislativo que é um outro perfil, é diferente do perfil executivo. Como se dialogar com essas diferenças, o senhor estando no Paço Municipal? Olha, a mesma coisa que quando eu fui presidente do Fortaleza, a primeira coisa que eu fiz quando assumi a presidência do Fortaleza foi visitar o presidente do Ceará Sporting Clube. Nós pudemos ser adversários dentro do campo, um querendo ganhar do outro, mas nós temos que nos juntar porque nós não somos inimigos. O esporte está acima de tudo, o futebol cearense está acima de tudo. E é o que uma gestão deve fazer. Uma gestão, ela tem que procurar deixar de lado briga política. Vamos combinar, ninguém aguenta mais essa rinha, essa coisa de um acusar o outro, atacar o outro. Eu acho que a gente tem que buscar solução para as pessoas. Dinheiro tem demais, posso te dizer, né? Eu tenho certeza que quando você tiver uma gestão, um olhar eficiente ali, de resolução de problemas, de alocar onde está precisando, as coisas vão fluir para Fortaleza, que nós somos a terceira capital do Brasil, tirando ali a capital federal, nós somos a terceira. E nós estamos aí em 8º lugar no índice de pobreza, né? Então, Fortaleza perde de Maceió, Fortaleza perde de outras capitais e que a gente não poderia estar passando por uma situação dessa. Então, existe uma divisão muito grande da aldeota, né, dessa bolha que a gente vive aqui, para as comunidades. Basta você sair e ver como as pessoas estão precisando de um olhar do poder público, né, e não do pensamento que muito se tem desses políticos, que é do poder pelo poder. Você vê que há pouco tempo atrás você tinha aliados aí, o PDT e o PT, na oligarquia, que mandava e desmandava no estado do Ceará. E chegou num processo de exaustão, se dividiu e agora vem dizer que não, eu tenho a solução, não, sou eu que tenho. Então o povo estava sendo colocado de lado e eu acho que a alternância de poder é muito importante para uma cidade. Isso é democrático, isso dá um respiro e eu acho que o modelo de gestão do Novo, um modelo focado realmente em boas práticas, né, em meritocracia.
eu acredito que isso vai trazer um modelo que o cearense vai abraçar e não vai largar mais. Tem algum instrumento concreto para isso? Porque hoje, por mais que o gestor esteja extremamente bem intencionado e tenha um projeto para a cidade, ele precisa do apoio da Câmara. Por mais que o gestor ele esteja bem preparado, ele precisa do apoio do governo. Perfeito. Como fazer isso na prática, sendo que o senhor sem ter hoje, barganha, sem ter... E o senhor disse que não gosta desse toma lá da cá. Isso, toma lá da não cá, gosto, não faço. Fez até uma certa crítica a um colega, mas que também tem um nome colocado aí, que é o Wagner, né? Como fazer isso concretamente? Como fazer isso alinhado com a população e fazer isso concretamente para sair só do. Em primeiro lugar, eu não quero julgar ninguém, absolutamente, nem A, nem B, nem C. Eu acho que cada um tem sua história, cada um tem a legitimidade de colocar o seu nome, né, e tem seus valores. O que eu estou primando aqui, no caso, é que a gente possa ter, por exemplo, eu coloquei, enquanto senador da República, verba para os 184 municípios do estado do Ceará. Você quer uma visão mais ampla de cooperação do que essa? Independente se a prefeitura é do PT, se é do PL, se é do Podemos, não importa, né? Nem PDT, a gente quer resolver o problema da população, né? Então, com transparência total. Isso é muito importante, transparência total para que não deixe nenhum tipo de vestígio com possibilidade de mau uso do dinheiro público, de corrupção. Essa é a abordagem que a gente quer fazer. Respondendo à sua pergunta, o exemplo, Minas Gerais. O exemplo, Joinville. Como é que é feito lá? Não existe toma lá da cá, não existe uma secretaria com porteira fechada para o partido tal que vai me apoiar. Não. E eu tive lá em Florianópolis, lá em Joinville, fazendo um treinamento com o prefeito Adriano Silva, e ele mostrou como é que funciona essa gestão compartilhada. Como é que ele faz? O resultado é tão bom de entrega para a população que os próprios vereadores começam a perceber uma nova forma de fazer política que está ajudando a sua comunidade e vem para junto. E o prefeito não vai escolher, não, isso aqui só vai aparecer aqui na foto comigo se for do Novo, absolutamente. Você vê que lá os partidos começam a ter uma relação sem promiscuidade. Eu acredito que é possível essa política, né? No exemplo. O exemplo tem que vir de cima, né? E, infelizmente, o que a gente tem hoje, talvez por uma cultura que as pessoas acham que não é possível mudar, fica naquela coisa do troca, da barganha, né? De pegar uma secretaria e colocar, e aí pode virar foco de corrupção, pode virar foco de poder pelo poder, de cabide de emprego, que não vai dar resultado para a população. E quem paga a conta? Quem paga a conta é o pagador de impostos. Aí você vê uma taxa do lixo instituída de uma forma absurda que você, nas chuvas, você vê que não está adiantando absolutamente nada, não está tendo retorno para a população, né? E isso eu quero deixar muito claro. Esse tipo de coisa nós vamos trabalhar para enxugar a máquina, para que tenham impostos menores e propicie possibilidade de empreendedorismo, porque o cearense, um talento nosso, eu te digo isso porque eu comecei a trabalhar muito cedo ali, pegava minhas férias escolares, ia para ajudar meu pai no trabalho, e eu digo para você que é um talento nosso, cearense, né? Ele sabe se adaptar à situação, ele é criativo, é um povo que tem no sangue o trabalho, né? Então eu acho que a gente tem que potencializar isso, dar condições para que ele possa desenvolver seu trabalho com zero burocracia, o mínimo possível. É isso que a gente vai tentar fomentar na Prefeitura de Fortaleza. Há diálogo hoje com André Fernandes e Wagner? Claro, eu sou uma pessoa, eu acho que e a minha vida mostra isso na área cultural, na área esportiva, na área empresarial, do diálogo, né? Então, a gente busca diálogo. Nós temos com esse grupo mais convergência do que divergências, né? Mas acreditamos que a nossa proposta é a proposta realmente diferente para a sociedade, para o fortalezense. E eu espero o bom senso, né? Que a gente possa pensar nas pessoas e não pensar em projetos futuros, para deixar o nome em evidência, porque precisa mudar. Essa oligarquia, ela já deu o que tinha que dar, tem alguns pontos positivos, claro,
né? Você vê, por exemplo, a questão das areninhas. Precisamos reconhecer que é uma política pública interessante e que podemos potencializar essa e outras coisas. Essa convergência é para o primeiro turno? É uma convergência pensada exclusivamente para o segundo turno? Como é que está esse diálogo hoje? Olha, depende muito do desapego, do despreendimento de cada um no olhar para o fortalezense, né? Então, assim, a perspectiva que a gente traz do Novo é a primeira disputa que o Novo faz majoritária na cidade de Fortaleza, que é uma capital importantíssima, e nós temos mostrado isso nacionalmente, né? E eu acredito que nós podemos, até porque o André Fernandes é muito novo, né? E eu acho que a gente pode ter uma confluência, quem sabe, para outros momentos estarmos juntos, né? Acredito que precisamos dessa virada em Fortaleza. Exauriu completamente o modelo de gestão, né? Você vê que a população está largada, está cansado disso tudo, está cansado de briga, e nós queremos juntar o que é de bom de um lado, de outro, mas fazer com muita responsabilidade, com uma gestão eficaz, colocar em prática tudo isso. Desculpa até insistir nesse ponto, é porque, pelo que a gente tem observado e pelas declarações que a gente colhe, né, o Wagner ele defende muito uma união em torno do nome dele, né? E ele disse que se reuniu com o senhor, almoçou com o senhor e estava conversando nesse sentido. O senhor abriria mão de ser um cabeça de chapa já nesse primeiro turno? Como é que tem um diálogo em relação a isso? Olha, pelo que a gente conversa com potenciais aliados, devemos sempre conversar. Mas o grande aliado nosso, é o povo de Fortaleza que eu estou tendo contato, né? E eu percebo que já existe ali uma perspectiva de algo diferente na política. E com todo respeito aos demais postulantes aí, pré-candidatos, eu vejo que, pela história de vida, né, assim, sabendo das minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas o meu objetivo é fazer um time profissional, né, para que possa resolver o problema da população com meritocracia, sem ter que juntar partido para entregar cargos, enfim. O nosso objetivo é trabalhar profissionalmente, entregar resultado para a população. É isso que eu pretendo fazer, e a gente continua o diálogo, né? Mas, assim, na hora que perceber um olhar para a população, aí a gente pode conversar sobre alguma coisa. Além dos partidos que estão com pré-candidatos postos, né? Temos aí o PL, o União, o Novo desse campo mais à direita, né? O Novo conversa com quais outros partidos, né? Há um diálogo nesse sentido para vereadores, para fazer um campo nesse sentido, para fortalecer a candidatura? Olha, estamos conversando, estamos não necessariamente com partido, mas com pessoas. Aqui para nós, esse negócio de partido também já deu, né? Eu vejo assim, eu sou defensor de uma candidatura independente, uma candidatura avulsa. Como eu falei no começo da entrevista, sou contra a reeleição, principalmente no executivo, porque você começa uma gestão já pensando em fazer, assim a prática. Como é que eu vou fazer para conseguir me reeleger? Isso é péssimo para a democracia. Você às vezes deixa de tomar uma decisão importante para a cidade, importante para resolver uma situação no bairro, não, porque eu não quero me desgastar com aquele setor específico. Então, assim, eu acredito que nessas andanças que a gente está fazendo pelos bairros de Fortaleza, estamos encontrando pessoas, conversando, estamos já em construção de um planejamento de trabalho, né, muito organizado. Começa quando, senador? Já começamos. Não, mas tem uma largada mais forte, né? Em qual período, sim, mais ou eu menos? acho que a partir do momento das convenções, né, você fica com a coisa mais delineada. Agora sim, a gente está aberto ao diálogo, mas para fazer uma nova política, né? Então tem gente boa em todo o partido, tá? Eu particularmente vejo esses poderosos partidos com milhões e milhões de reais para se torrar numa campanha, né, que faz a cooptação ali e acolá. Eu já particularmente vejo com uma coisa meio com o pé atrás, porque o dinheiro é teu, o dinheiro é meu. Eles fazem isso com o dinheiro do povo. Eu, particularmente, votei contra esse aumento do fundo eleitoral todas as vezes que passou.
né? A minha posição sobre reeleição, você pode ter certeza. Eu ficaria na Prefeitura de Fortaleza se o povo me der essa honra, essa oportunidade, se Deus abençoar, 4 anos. 4 anos eu acho que dá para trabalhar com desapego, resolver os problemas da cidade. Então, eu acho que as pessoas precisam ter essa nova visão e Fortaleza, próximo aí, aos seus 300 anos, né, pode ter essa virada, né, esse olhar diferente para a gestão, efetivamente, da cidade. Até por conta da atuação no Senado, né? E aí, verdade seja dita, e a gente acompanha muito aqui, o senhor eu acho que dos pré-candidatos, se não for o que tem a movimentação mais ativa ali nas redes sociais, mostrando trabalho, é um dos que tem mais, certamente. Assim. Utiliza bastante as suas redes sociais, né? E o discurso me parece, às vezes, muito nacionalizado, até por conta dessa conjuntura, né? Como trazer o debate para cá? Como trazer o debate para Fortaleza? E dentro desse campo, quais os temas ali que o senhor elege como os principais? Perfeito. Em primeiro lugar, eu tenho consciência da minha responsabilidade no Senado Federal. O cearense me colocou no Senado Federal e eu estou trabalhando no limite das minhas forças para não deixar essas demandas, por exemplo, descriminalização das drogas que nós estamos hoje debatendo, vamos votar a PEC, eu estou articulando isso todo o tempo lá no Senado Federal, como outras pautas importantes, né, para que a gente tenha a volta do reequilíbrio entre os poderes, a democracia no Brasil. Sou um senador da República, e nunca faltei ao trabalho. Sempre estou lá trabalhando, participando das comissões, né, fazendo audiências públicas, ouvindo todos os lados. Então, eu procuro exercer como uma missão de vida. Né? Para mim, esse trabalho é uma missão de vida, eu levo com muita seriedade. Então, Fortaleza, né, que é a capital do Ceará, onde eu nasci, eu vejo que está esse problema, por isso que eu não conseguiria colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir sem oferecer meu nome para Fortaleza, porque eu estou vendo o que está acontecendo aqui. Então, eu acredito que uma questão primordial está sendo saúde. Assim, tanto que a gente, desses quase 35 milhões de reais, a maior parte foi para equipamentos na área de saúde. Né? Acabei de sair agora, antes dessa entrevista, estava num projeto que faz uma prevenção ao câncer de mama, que já acontece há 30 anos, lá o G1, né? E a gente vê a demanda que tem, as filas de espera que a população está enfrentando para fazer coisas simples. Né? Então, eu acho que precisa de um atendimento com tecnologia, um atendimento que possa integrar, né? Para que a gente não faça essa desumanidade com as pessoas que precisam do básico. Eu vejo a questão da segurança também como algo fundamental, e aí eu tenho também um histórico na área de segurança. A minha vida de empreendedorismo foi nessa área, né? Então eu conheço um pouco da situação, do dia a dia, de ver como a coisa está degringolando dos últimos anos para cá, muito pela omissão, pela covardia de quem está no poder. Né? A gente tem que pedir autorização hoje para entrar em comunidades à luz do sol. Né? Famílias são expulsas por uma decisão de um poder paralelo que existe hoje. Isso é uma humilhação, isso é uma vergonha com o fortalezense e não merece esse tipo de coisa. E o emprego. Né? Eu acho que propiciar possibilidades de geração de emprego, diminuir os impostos, fazer com que as pessoas tenham estímulo nas suas vocações para fazer trabalho, isso é a minha vida, isso é uma coisa que eu quero me dedicar muito, porque o trabalho dignifica o homem. Né? E a gente tem essa possibilidade muito grande de potencializar o trabalho, tanto das mulheres de Fortaleza como dos homens. Perfeito. Para a gente ir encaminhando para o encerramento, vou fazer algumas perguntinhas mais rápidas, né? Tá. Mas no bate-pronto para ver o que o senhor acha, né? Teria alguma chance de aliança com o grupo do Sarto no eventual segundo turno? Olha, olhando para as pessoas, né? Assim, a gente precisa saber o que é melhor para elas. Então, eu não descarto possibilidade de diálogo.
né? Mas dentro de um projeto que se tenha um olhar para as pessoas, sem que seja projeto de poder pelo poder. Ah, vamos entrar aqui para tirar esse. Eu acho que a gente tem que ter o pragmatismo, mas não sair dos princípios e dos valores que norteiam a ética na política. Em relação ao governo do estado, e muitos desses projetos que o senhor citou, assim, ocorrem diretamente com o governo do estado também, né? O próprio Sarto, ele critica muito esse diálogo em relação à saúde, por exemplo. Questão de segurança tem um papel fundamental do estado e da União. Uhum. Né? O senhor avalia o governo humano como melhor ou pior do que o governo Camilo, por exemplo, né? Com a situação que nós temos hoje? Olha, eu acredito que a gestão está se mostrando aí, o que nós estamos vendo já, né? Uma gestão que pensa ideologicamente e não de uma forma técnica, de uma forma de entrega para as pessoas. A gente vê um aparelhamento, mas eu acredito muito na capacidade de reflexão do ser humano, né? E eu vou estar aberto para, junto com o governo do estado, junto com o governo federal, buscar todas as formas possíveis de ajudar o fortalezense. Isso aí é condição sine qua non, independente de divergências políticas, ideológicas que possamos ter. Isso faz parte da democracia, mas eu vou lutar pela melhoria da qualidade de vida sob todos os aspectos do meu conterrâneo, do fortalezense. Definição sobre ser cabeça de chapa, não ser cabeça de chapa, compor com um dos nomes que nós colocamos aí, sai quando? Ah, isso aí é um processo, né? Um processo de muita percepção, de muito olhar olho no olho, de percepção do que as pessoas pensam. Nós temos um quadro excelente dentro do Novo, quadros maravilhosos dentro do Partido Novo. Em outros partidos, como eu disse, tem muita gente boa também. Então, a gente vai buscar, como também eu não sou candidato à reeleição, precisa ter uma pessoa, né, que caso essa campanha franciscana, Deus abençoe, né, da mesma forma como foi a nossa entrada no Senado Federal contra os poderosos. Se acontecer novamente, que a gente tenha a oportunidade de servir ao fortalezense, nós temos que ter uma chapa, né, com pessoas capacitadas, preparadas, para continuar germinando a semente que a gente plantou, né? Então, eu acredito muito nesse caminho a longo prazo de um trabalho que ninguém é dono da verdade, que ninguém é melhor do que o outro, né? Mas que a gente possa ter uma linha para trilhar. E esse caminho eu acho que a gente tem dentro do Novo pessoas de todas as matizes, da área da educação, da área da saúde, gestão, né? Falamos aqui até da Olga também, né? E outras pessoas que estão aí com muita vontade de ajudar o fortalezense. A Olga entra para concorrer a uma vaga na Câmara? Para concorrer a vaga na Câmara, mas é um quadro do Partido Novo, né? Foi uma grande surpresa, porque a Olga é muito querida em todo o estado do Ceará pelo trabalho de caridade que faz, pelo trabalho na área da saúde, mas assistencial também, uma pessoa de um coração enorme, né? E que tem entrega, né? Você vê o Peter Pan, aí você pergunta por que a Prefeitura de Fortaleza não tem hospitais, equipamentos que façam com tanto dinheiro que nós temos, 13 bilhões é o orçamento de Fortaleza, né? Como é que você vê uma associação Peter Pan se agigantar, a nível Brasil, inclusive, atender com excelência, né? E não vê a prefeitura com essa mesma pegada? Então, eu acho que a Olga ela é uma grande conquista, né, para o Partido Novo, para a cidade de Fortaleza, mas isso a gente vai definir mais na frente. Ela está trabalhando na candidatura a vereadora, mas a gente está conversando com muitas pessoas para uma formação de chapa dentro do Novo, ou pode ser fora também do partido. Perfeito. Senador, obrigado, viu, pela sua participação, a gentileza de nos presentear mais uma vez, né, com a sua presença. Fica aqui o convite para outras oportunidades também. Uma ótima sorte nessa caminhada. Eu que agradeço a você, agradeço a opinião, né? Parabéns por toda a equipe, pelo estúdio. É uma nova... um novo canal importante para Fortaleza, para o estado do Ceará, né? E eu fico muito feliz em estar aqui. Vocês que fizeram, na primeira entrevista, você que fez comigo, onde eu falei do tabuleiro, que estaria no tabuleiro, e está se confirmando o tabuleiro. Vamos ver se a gente consegue dar um checkmate para ganhar esse jogo. Tá ótimo, obrigado, viu?